Horizonte, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte e a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Saúde para você é que desejamos. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Há mais de 80 anos no mercado. Você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade. Prestadoras de telefonia móvel tiveram que implementar uma nova regra da Anatel para conter o spam telefônico, as chamadas que oferecem produtos ou serviços não solicitados. A mudança já está em vigor e a Gabriele Assis nos conta detalhes. Gabriele. No Brasil, o spam telefônico perturba milhares de consumidores diariamente. Segundo um relatório global lançado em dezembro do ano passado, cada usuário brasileiro recebe, em média, 32,9 chamadas indesejadas por mês. Geralmente é 15, 10 e assim, com insistência. E, geralmente eu estou bloqueando o número. E quando vem outras ligações também, eu venho bloqueando. Já bloqueei muito número, na faixa de uns 50 e continuo recebendo muitas outras ligações de spam também. Acaba que a gente perde, às vezes, até ligação que estava esperando porque acha que era esse tipo de ligação, né? Porque às vezes a gente atende achando que é alguém, aí eles falam alô e desliga o telefone também. A nova determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, pretende mudar essa situação. A inclusão do código 0303 no início de todos os números de telemarketing vai facilitar que os consumidores identifiquem as chamadas indesejadas e, se for necessário, bloqueiem os números. A medida já está em vigor para as ligações feitas por meio de celular. Para telefone fixo, começa a valer a partir do início de junho. E as empresas que não utilizarem o prefixo 0303 para identificar essas ligações poderão sofrer sanções administrativas e ter o número bloqueado. O telemarketing, ele não é proibido. A lei determina horários para que ligação de telemarketing aos domingos. Não pode haver ligação de telemarketing nos feriados e em nenhum dia entre 9 horas da noite e 8 horas da manhã. Agora, se o consumidor não quer receber nem horário nenhum, vamos supor, ligam para o consumidor no meio de semana de tarde. A lei permite que essa ligação possa ser feita, porque é no meio de semana de tarde. Mas ele não quer receber, então ele vai ter que fazer esse bloqueio. O bloqueio definitivo das chamadas de empresas de telemarketing já é disponibilizado pela Anatel desde 2019, a partir do serviço Não Me Perturbe. Atualmente, a plataforma tem quase 10 milhões de inscritos. Esses cadastramentos são em torno de 30 dias, ou seja, se ele faz o bloqueio hoje, daqui a 30 dias está valendo esse bloqueio, porque é o tempo que existe exatamente para o fornecedor receber essa determinação de não mais ligar, com base na lei, não mais ligar para o consumidor. Agora, se esse fornecedor continua ligando, o consumidor deve fazer ali a reclamação de que, olha, fiz o bloqueio e continuo recebendo ligações desse fornecedor. E aí as providências por parte da Anatel e do Procon estadual têm que ser tomadas. Dentre elas, multar o fornecedor por estar descumprindo uma determinação aí legal, que no caso de Minas Gerais é prevista na Lei Estadual 19.095 de 2010, onde se aplicam ali as sanções do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a multa. Pois é interessante isso, né? Eu tenho um amigo que quase se separou da esposa por causa desses tipos de telefonema. Ele é casado há mais de 40 anos, sem filhos, né? Ele tem uma vida muito agitada ainda, né? Trabalha fora, trabalha em 2 lugares, 3 lugares, né? E a esposa começou a receber uma ligação na casa dela. Fulano está aí? Ela dizia, não. A senhora quer deixar recado? Não, muito obrigado, tá? E desligava.
fulano está aí? Não. Já quer deixar recado? Não. A mulher começou a desconfiar, né? Porque ligava o dia inteiro, procurando pelo marido dela. Quando ele chegava em casa à noite, não ligava. Falei assim, tem uma mulher que está ligando e tal, que só quer falar com você e tal. Você, deve ser essas ligações aí. Não, porque a mulher não sei o quê. E aquilo foi. Ele foi e ligou para mim. Falei, irmão, você tem algum jeito aí? Porque eu tô sofrendo um problema aqui em casa e minha mulher agora está desconfiada de mim, né? Aí um dia, um sábado, ele está em casa, aí a mulher liga e a esposa atende, né? O telefone fixo, né? Chegou, pois não, alô? O fulano está aí? Eu falei, está, um momentinho que eu vou chamar. Eu falei assim, é a tal mulher. Aí ele foi atender, falou assim, pois não, é fulano e tal que está falando. Era o pessoal da LBV, né? E aí ele quase que matou a menina no telefone. Falei, minha filha, você está acabando com o meu casamento, você está ligando aqui para casa, sem dar o recado, só falando não sei o quê. E foi um problema danado, né? E eu falei nisso no meu programa de rádio, né? Foi um problema danado, até o Paiva Neto quis falar comigo e não sei o quê, porque é um problema danado, não é verdade, né? E isso tem acontecido. Tem pessoas que hoje, por exemplo, na minha casa, vou dar o exemplo da minha casa, não tem mais telefone fixo, porque o telefone fixo chama o dia inteiro e você vai atender, são ligações desse tipo, né? Então as pessoas estão... Eu tenho uma irmã que também, né, desligou o telefone fixo da casa dela porque de tanto chamada. Porque se a pessoa é aposentada, é o dia inteiro oferecendo empréstimo consignado. Tem um amigo meu que está há muito tempo desempregado, há muito tempo, eles ficam oferecendo empréstimo para ele, assim, aceita. Já que você está desempregado, não tem onde pagar, não tem como pagar, aceita. Você, olha, eu estou desempregado, não tenho onde buscar recurso. Se você quiser me emprestar o dinheiro, eu aceito. Aceita, não? Agora, acontece uma coisa mais interessante, e eu às vezes brinco com isso, né? O caso é sério, mas de vez em quando você tem que brincar. Então, quando eu recebo um telefonema desses, né? E que eu já não quero mais falar, que eu já tinha respondido, etc e tal, parece que é a mesma pessoa, eu mudo a voz e falo, meu filho, por favor, eu estou sozinho em casa, eu estou passando muito mal, você não está podendo chamar uma ambulância para mim? A pessoa desliga na mesma hora. Ninguém quer conversar com você se você está em dificuldade, não é verdade? Então, esse pessoal merece isso, né? Porque, embora seja uma coisa legal, mas começa a trazer problemas para todas as pessoas, né? Infelizmente. A Assembleia Legislativa está votando nesse instante, né? Votando o chamado aumento de 10,6% proposto pelo governador Romeu Zema para todos os funcionários do Estado. O governador, no projeto, ele está prometendo pagar o aumento para os funcionários, para o pessoal da segurança pública e da saúde a partir de janeiro. Ou seja, você vota agora em março, mas ele vai vigir a partir de janeiro. Então você vai receber, né, o que seria aumento em janeiro, em fevereiro e em março, né? Mas fizeram lá uma emenda estendendo a todos os funcionários públicos do Estado essa possibilidade de receber o aumento antecipado em janeiro, né? Ora, o governador de Minas tem um tempo já constitucional hoje para aprovar, para sancionar o aumento que vai ser votado. Para isso, ele retirou a urgência naquele projeto que ele pede uma reforma fiscal no Estado, né? Ele retirou a urgência daquele projeto para que a Assembleia pudesse votar sem problema esse aumento de 10,6%. O interessante é que a Assembleia também tem que votar um aumento de 6% para os seus funcionários, né? A Assembleia vai dar 6%. 15% para o Ministério Público, mais também, Ministério Público não, 15% para o Tribunal de Contas, mais Ministério Público e mais o Tribunal de Justiça. Todos, não só o governo do Estado, todos esses órgãos do Estado também
estão com projeto de aumento salarial lá na Assembleia para ser votado agora, né? E esses projetos vão ser sancionados pelo governador do Estado, né? Apesar de ser lá do Tribunal de Justiça, apesar de ser do Tribunal de Contas, apesar de ser lá do Ministério Público, né? Mas quem tem que sancionar é o governador do Estado. E o governador do Estado tem prazo. Então, se ele vetar algum artigo ou alguma emenda feita pelos deputados, não vai haver tempo ágil para derrubar a emenda do governador, porque depois do prazo, mesmo que derrube a emenda do governador, mesmo que derrube os vetos do governador, ele não pode mais conceder aumento nenhum. E a lei não permite que se conceda aumento nenhum. Então, o cara, como deputado, faz lá uma emenda e avisa para os funcionários, avisa para alguns segmentos do funcionário público, ó, eu apresentei uma emenda fazendo isso, passando um aumento para isso, para aquilo e tal, só que tem que não vai valer. O governador veta e não vai acontecer nada, né? Vai valer os 10,6% mesmo, né? O pessoal da segurança pública não está satisfeito porque houve um acordo antes, né, de aumento escalonado, e agora o governador tinha que dar um aumento de 13% para eles, né, para depois dar mais um aumento de não sei quanto lá na frente. Então, os professores também querem aumento também. O professor precisa de aumento. Aliás, uma das categorias que mais precisa de aumento é o professor, né? Aliás, eu quero dizer uma coisa, o seguinte, eu peguei uma aluna de 9 anos da rede municipal de ensino que não sabe ler, né? Que está frequentando a escola, mas não sabe ler. A escola da prefeitura também está em greve, como a escola do Estado, né? Então, nós temos que recuperar primeiro esses alunos que ficaram 2 anos sem escola, né? É triste isso. Pois é, o prefeito Alexandre Calil estava agora, pela manhã, inaugurando um hospital para animais, e deu uma entrevista coletiva e falou que que na sexta-feira ele vai fazer um pronunciamento. Espera-se que o prefeito, na sexta-feira, anuncia a sua renúncia da prefeitura. Alguns assessores do prefeito, aqueles que estão mais junto com o prefeito, teve um que falou comigo assim, olha, eu estou igual Santo Tomé nessa história. Por quê? Porque eu só vou acreditar vendo o Calil renunciar à prefeitura de Belo Horizonte. E por quê? Porque ele gosta muito da cadeira de prefeito. Ele gosta de ficar sentado na cadeira de prefeito. Prova que você marca coisa para ele no interior, para ele visitar o interior, dificilmente ele vai. Ele gosta de ficar naquela cadeira de prefeito, recebendo pessoas e etc e tal. Então, para essa pessoa muito ligada ao Calil, ele falou assim, só depois que ele renunciar é que eu vou acreditar que ele renunciou para ser candidato a governador, né? Ele conversou com o Lula, falou, não foi uma reunião, não, foi um encontro assim banal, nós jantamos juntos lá em São Paulo e tal, não sei o quê. Porque o papo é o seguinte, é que o Calil seria apoiado por Lula em Minas Gerais e o Lula teria o palanque do Calil. O Calil é do PSD. Alguns deputados perceberam, por exemplo, o Andrade, que é um dos líderes do PSD, né? O Diego Andrade, ele não quer de jeito nenhum que o PSD faça qualquer tipo de coligação com o PT em Minas Gerais. E o que está pegando nesse acordo entre o Lula e o Calil é o problema da senadoria, né? A gente não sabe se o PT, para apoiar o Calil, vai exigir a vice-governança, se o vice-governador seria do PT, né? Fala-se muito que o vice-governador seria o atual presidente da Assembleia Legislativa, o Agostinho Patrus Filho, né? Pelo menos se falou nisso há algum tempo. Mas ninguém sabe se, na verdade, quem vai ter a vice-governança do Calil vai ser uma pessoa do PT. E aí tem o problema do Senado, porque o candidato que era natural da reeleição do Senado em Minas era o senador Antônio Anastasia, que foi nomeado para o Tribunal de Contas da União. Agora ficou o seu suplente,
que era o diretor-geral do Senado, Alexandre da Silveira, né? Muito ligado ao Rodrigo Pacheco, que agora é o senador no lugar de Antônio Anastasia. Então, a preferência de reeleição agora no PSD é do Alexandre da Silveira. Então, o PSD de Minas Gerais vai abrir para que outro candidato a Senado seja colocado na chapa, né? Esse é o grande problema, que o candidato da chapa seria o Reginaldo Lopes, né? Que é o candidato a senador pelo PT. Então, o problema está aí na senadoria, né? Se não tivesse um candidato do PT ao Senado, estava tudo certo. Mas como tem um candidato do PT ao Senado, então a discussão está amarrada nisso aí. Se o Calil tiver o apoio do PT, tiver que dar ao PT, né, uma vaga na sua chapa, a vaga deveria ser de senador. Mas senador já tem o Alexandre da Silveira, e aí? Como é que vai ser? Então a gente não sabe, nós vamos ter surpresa nesse final de semana. Porque o prazo para se mudar de partido é até o dia 2 de abril. Ou seja, sem ser esse final de semana, no outro domingo, né? Sem ser o domingo dia 27 ou o domingo dia 2 de abril. Então nós vamos viver essa semana, né? Vai ser uma semana que vai passar rápido e uma semana de muitas conversas políticas, não só aqui em Minas Gerais, mas como também em todo o Brasil. Porque é o prazo, né? Hoje me parece que lá em São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin está se filiando ao PSB. E o Lula fez o seguinte, ele está praticamente, quer dizer, o candidato aí que todas as pesquisas o indicam como o grande vencedor. E ele quer ter São Paulo nas suas mãos, como governador do PT. Mas então, o que ele fez? Ele sacrificou a candidatura a vice, porque sabia que se saísse o Alckmin, saísse como candidato a governador de São Paulo, as pesquisas já o indicavam como vitorioso. Então, ele tira o Alckmin da eleição de governador em São Paulo e o convida para ser vice, porque aí ele abre a vaga para quem? Para o Fernando Haddad, que aí vai ganhar tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então, ele resolve o problema de São Paulo, com o Alckmin sendo o seu vice-presidente, né? E isso Lula impôs, apesar de muita gente que não gostar, mas ele fez um bate-papo interno, conversou, resolveu e pronto, e o Alckmin vai ser o vice-presidente na chapa de Lula, né? E o governo de São Paulo vai ficar na mão de Fernando Haddad. Aí o PSDB perde, né, essa preferência de ter sempre o governador de São Paulo durante muitos anos, não é verdade? Com o Dória saindo para ser candidato a presidente da República, também não está bem nas pesquisas, é um problema sério, né? Eleição, vamos esperar o que vai dar aí a partir do dia 2, né? Que nós vamos ter um quadro mais definitivo. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Alimentação rápida não é boa para a saúde, podendo levar ao sobrepeso, obesidade, pressão alta e até aumento do colesterol. O estudo recente publicado em uma revista científica investigou os efeitos negativos de uma dieta muito apressada. Quem nos fala sobre isso é o Vinícius Andrade. Vinícius. O excesso de atividades e o corre-corre do dia a dia tem impactado diretamente na alimentação. Hoje é cada vez mais comum ver pessoas se alimentando mal e de forma rápida. Era o caso da gestora Jéssica Alves, que, sufocada pela rotina de trabalho, não conseguia separar um tempo para as refeições. Eu acabava comendo entre uma visita e outra, parando numa lanchonete, às vezes me alimentando até mesmo dentro de um carro, por conta da rotina diária na correria do nosso dia a dia. E aí foi quando eu cheguei a pesar até 120 quilos, né? E aí eu vi que realmente a minha alimentação não estava seguindo o padrão desejado e que o fato de me alimentar rápido estava me atrapalhando, porque eu não mastigava a comida. Eu estava dirigindo, eu passava uma marcha, eu engolia alguma coisa, eu tomava
alguma bebida ali, pronto, ia para uma reunião ou outra, e era assim a minha rotina, né? Tem estudos que mostram que as pessoas que comem muito rápido, elas tendem a comer mais, tanto um maior volume quanto um maior número de calorias. Estima-se que as pessoas que comem rápido, elas comem 30% a mais de caloria do que aquelas pessoas que comem numa velocidade considerada normal. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Hiroshima, no Japão, acompanhou por 5 anos 642 homens e 441 mulheres saudáveis. Os participantes foram divididos em 3 grupos, de acordo com a velocidade que ingeriam os alimentos. 11,6% daqueles que comiam mais rápido desenvolveram síndrome metabólica, um conjunto de fatores de risco que aumenta as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. Entre os de velocidade média, a taxa foi de 6,5% e os mais lentos de 2,3%. A gente para de comer porque o nosso organismo entende que ele está sendo saciado. Isso acontece por causa de uma comunicação entre o nosso trato digestivo e a nossa via de saciedade que fica lá no nosso cérebro. Só que para isso acontecer, são necessários pelo menos 20 minutos para que essa sinalização ocorra. E muitas vezes as pessoas comem num prazo inferior a esses 20 minutos. A readequação alimentar de Jéssica Alves começou no ano passado, 3 meses antes de realizar a cirurgia bariátrica. Quando eu comecei a alimentar algo pastoso, algo mais, né, de substância, eu tive que aprender a dar várias mastigadas. E esse processo eu tenho feito já tem 1 ano, né? Então hoje eu consigo, né, ter o meu tempo para as minhas refeições, ter elas intercaladas em horários específicos também e comer pausadamente, como eu deveria ter feito a vida inteira, né? A gente deve optar por alimentos saudáveis. Eu tenho o costume de falar que é a comida de verdade. Então, para isso, muitas vezes a gente precisa se planejar, ter a disciplina, às vezes carregar a refeição, ou se isso não é possível, fazer as opções entre as disponibilidades que a gente tem, tentar fazer a melhor opção. Pois é, nada melhor do que um bom prato de salada e a comidinha nossa de todos os dias, o arrozinho com feijãozinho, uma verdurinha ou um legumes, né, cozido. Isso é uma maravilha. E um pedacinho de carne, como era antigamente, né? Você comia, a comida era saudável. Tudo funcionava, o intestino, o estômago estava funcionando, a digestão funcionava bem, né? Hoje, com esse negócio de ficar comendo sanduíche, comendo um pedaço de pizza, achando que está se alimentando, não está, não. Está prejudicando a saúde perniciosamente. Gente, vamos embora? Amanhã tem mais. Um abraço e até lá.